Tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quando o João Batista, ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir? Ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo, disse-lhes: ide e anunciai a João o que estais ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Bom, vamos dar uma pausa aqui. João Batista, como vocês já sabem, foi quem anunciou a vinda de Jesus. Ele vem primeiro, começa a pregar o arrependimento. Foi o homem que mais falou sobre arrependimento. Ele preparou o caminho para Jesus chegar. Ele já estava preso, porque falar de Jesus, falar a verdade, não podia. Ele já estava na cadeia. Ele já tinha os discípulos dele, e todos aguardavam a chegada do Salvador, de Jesus. Amém? Lembrando que Jesus aqui já tinha 30 anos de idade. É quando ele começa o seu ministério. Jesus já tinha vindo, mas João ainda não havia se encontrado com ele. Então, quando ele ouve falar que alguém estava agora fazendo milagres extraordinários, que alguém estava fazendo sinais extraordinários, pega os seus discípulos, chama eles ali no cárcere e diz assim: olha, vão lá e perguntem para ele se ele é o Messias, ou nós teremos que esperar por outro. Os discípulos vão até Jesus, fazem essa pergunta: olha, João Batista veio aqui, mandou perguntar se és tu o Messias, o Salvador, ou se a gente tem que esperar outro. Jesus poderia responder para ele o seguinte, para eles, né? Vai lá e fala para ele que sou eu. Mas veja que Jesus faz questão de mostrar o seu poder naquele momento. Porque o reino de Deus não consiste em palavras. A Bíblia diz que o reino de Deus consiste em poder. Aonde há poder, é porque ali está o reino de Deus. O reino dele não se consiste apenas em palavras, mas em atitudes, ação. Jesus pega o cego e cura o cego, pega o surdo e cura o surdo, pega o paralítico e põe ele para andar, pega o morto e ressuscita. E os discípulos vendo isso, aí ele vira para os discípulos e diz assim: agora vão lá e falem para João o que vocês viram, o que vocês ouviram. Não precisou ele falar que era ele, com os milagres que havia acontecido, foi testificado que aquele era quem? Era quem? Era Jesus. O poder de Deus, a palavra dele, convence quando os milagres, quando os sinais se manifestam na nossa vida. Veja que muitos querem falar de Jesus, até para os seus familiares, querem até convencer os seus familiares com palavras, mas nada convence mais do que resultados.
resultados, mudança de vida, porque aí não tem questionamento. Quem está comigo? Não vão dizer, porque há quem diga assim, esse negócio de igreja, esse negócio de Bíblia, esse negócio de evangelho, isso é loucura, isso é para loucos. Até porque João, que pregava tanto, estava preso, deu ruim para João. Depois vão decapitá-lo, vão cortar a cabeça dele fora, deu ruim para ele. Mas o apóstolo Paulo, mais na frente, ele vai dizer depois: se a minha vida se resume apenas nesse mundo, eu sou o mais infeliz dentre os homens. Ou seja, aqui embaixo é uma passagem, são alguns anos. Quantos? 20? 50? 70? Alguns vivem uns 100, né? Poucos. Mas é uma passagem. E nós temos uma vida eterna nos aguardando. Você pode dar uma glória a Deus? A nossa vida não se resume aqui, mas enquanto nós estivermos aqui, servindo a Deus, que nós não venhamos servi-lo apenas com palavras, que a nossa vida mostre isso, porque se o poder de Deus está em nós, então coisas extraordinárias, obrigatoriamente, vão acontecer na nossa vida. Milagres, porque milagre é uma coisa que não se explica, certo? Sabe aquela história de que, olha pastor, eu fui lá, eu fiz o exame, falou que eu estava com câncer. Um exemplo, eu clamei a Deus, eu vim à igreja, eu determinei o milagre e voltei lá fazer um outro exame. E o médico ficou assustado e disse: olha, eu não sei o que aconteceu, mas aqui diz que você tem o câncer e aqui diz que você não tem mais o câncer. Como que se explica isso? Quantos médicos que se convertem por causa de um testemunho como esse? Ou seja, ele viu o poder de Deus. Pergunta a ele uma explicação, ele vai dizer assim, não tem, porque é milagre. Milagre não se explica. Se dá para explicar, não foi milagre. Então coisas assim acontecem quando, sabe, o poder de Deus está em você. Você que é esposa, olha aqui para mim, e o seu marido, ele não teme a Deus, ele não tem temor a Deus, ele não respeita a Deus, ele vive uma vida à la vontade, como diz aí fora. Mas você é uma mulher de Deus, o poder de Deus está em você. Olha, a palavra de Deus afirma que a mulher de Deus, ela transforma o seu marido, porque aonde ela chega, a presença de Deus está junto dela. Amém? O que influencia mais no seu casamento? Falando com as mulheres casadas cujo marido ainda não teme a Deus. O que prevalece mais lá na sua casa? O que está em você ou o que está nele? Porque você diz: pastor, a gente briga tanto, mas é por culpa dele. Pastor, a gente está pensando em separar, mas é por culpa dele, porque também não quer saber de Deus, ele não quer saber da igreja. A gente está dormindo até separado, mas é porque ele não quer saber de Deus. Mas peraí, com quem está o poder? Com quem está o poder? Tem dois senhores aí. Numa vida o Senhor da luz e na outra vida o Senhor das trevas. Estava conversando com o pastor Daniel essa semana, e ele falou algo muito legal. Ele disse assim: você vê, pastor, que as trevas, as trevas não existem. Sabe por quê? Porque trevas é a ausência da luz. As trevas não se consiste por si só, ela não existe sozinha. Por que tem escuridão? Porque está faltando a luz. Quando chega a luz, acabou as trevas. As trevas não vivem, não consiste sozinha. É como frio, não existe frio. Isso que eu estou sentindo é o que, pastor? 300 blusas. Existe a ausência de calor. Existe estar longe do que é calor, do que é quente. E aí a sensação é de frio. Quem está comigo?
Não existe o mal. Mas a pessoa pergunta assim: Deus criou o diabo, Deus criou o mal para destruir a nossa vida. O mal é a ausência do bem. A desgraça é a ausência da graça. A maldição é a ausência da bênção. Então, se o poder estava com Jesus, não precisava ele falar. Ele podia mostrar. A Bíblia diz assim: os sinais seguirão todos os que creem. Quem crê na palavra? Quem crê em Deus? Quem crê que Ele é único? Então os sinais têm que seguir-nos. Os milagres têm que ser uma coisa natural. O poder está com você, diga amém. Aí Jesus, com autoridade, agora vai lá e explica para eles o que vocês viram aqui. Ficou dúvida? Porque quando o poder de Deus age em nós, não resta dúvida. Não vão dizer que é coisa da sua cabeça. Olha para a minha vida e você vai ver que houve uma transformação. E a pessoa vai olhar para a sua vida e vai ver: puxa, realmente, você era uma antes de ir para essa igreja, de andar com essa Bíblia, de colocar esses louvores dentro de casa, de mudar o seu comportamento. Você era uma e agora você é outra. As pessoas vão olhar para nós e elas verão a diferença. A história, os livros de história já dizem isso. Tem o AC e o DC. O que significa isso? Vocês fugiram da escola. AC é o quê? Antes de Cristo. Aí conta a história de Cristo. Aí tem aquele DC, pequenininho, contando a história depois de Cristo. Na minha vida, na nossa vida, quem recebeu Jesus como Senhor e Salvador aqui, tem que haver um AC, DC. Um antes de Cristo e um depois de Cristo. Como é que eu posso dizer que Ele entrou na minha vida e não há essa separação, esse divisor, pessoal? Eu não sei se vocês estão entendendo. Esse AC, DC tem que ser notório na nossa vida, porque o nosso Deus não é o Deus ou os deuses desse mundo. O nosso Deus é esse aqui, ó, que curou, que fez o cego enxergar, o paralítico andar, amém? O leproso foi purificado, o morto ressuscitou. O que a senhora que está aqui precisa? O que você necessita? Ele tem poder para fazer. Deixa Ele habitar em você. Vamos continuar a leitura. Ainda tem algo muito especial aqui. Então, partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João. Espera aí. Primeiro João falava de quem? De quem? De Jesus. Agora você vai ouvir que Jesus começa a falar de João. É inevitável. Quando você expressa o nome de Jesus, tem amor para falar de Jesus, para orar por quem está sofrendo, falar do poder de Deus, Ele vai começar a falar de você também. Diga glória a Deus. Ele vai começar a falar de você. Agora Jesus chama os seus discípulos. Os discípulos de João voltam lá para a cadeia para dizer: olha, eu vi tanta coisa, eu estou impactado. Aí Jesus chama os discípulos dele e diz assim: agora deixa eu falar para vocês de João. Aconteceu isso lá no livro de Jó, o pastor Neves, quando a Bíblia diz que Deus estava reunido com seus filhos. É um culto assim, ó, como hoje. E a Bíblia diz que de repente apareceu quem? Satanás. Aí Deus vira para Satanás e diz assim: você vem de onde? Aí ele respondeu: eu venho de passear pela terra. Aí Deus fala para Satanás assim, ó: você viu o meu servo Jó? Nesse momento, Deus está falando de quem? Deus está falando de Jó. Deus quer falar de você. Amém? O teu nome tem que estar rolado nos céus. Diga glória a Deus.
Ele disse: você viu meu servo Jó? Homem íntegro, homem reto, homem temente a Deus e que se desvia do mal. Aí Deus cita as qualidades de Jó. É de costume de Deus citar nos céus o nome dos vencedores. Amém. E no inferno também, mas eles falam tremendo, que quando um vencedor acorda, o inferno diz assim: lá vem ele. Não era nem para ter acordado hoje essa praga. O diabo fica endemoniado, sabia? Você sabia disso? Ele fica perturbado quando você abre os olhos. Diga glória a Deus. Jesus começa a falar de João. Olha, João, versículo 8: sim, que saístes a ver um homem vestido de roupas finas? Ora, quem se veste de roupas finas assiste nos palácios reais. Para que saíste? Para ver um profeta? Eu vos digo, é muito mais do que um profeta. Este é quem está escrito: eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então Jesus está dizendo da humildade dele. Não teve um filho de mulher que seja tão grande como João, mas no reino dos céus o menor é maior do que ele. Mesmo sabendo que a verdade, olha só, isso é importante você entender. Mesmo sabendo que a verdade estava com ele, mesmo sabendo que ele tinha sido escolhido por Deus para anunciar Jesus, mesmo sabendo do compromisso que ele tinha, ele era um ser humilde. Por isso que o poder de Deus estava com ele. Porque no reino de Deus o orgulho, a arrogância não consiste. É com humildade que você conquista o coração de Deus. Você pode falar isso? É com humildade que eu conquisto o coração de Deus. Quando há humildade, o coração de Deus não resiste. Aliás, está escrito: eu resisto o soberbo, mas dou graça aos humildes. É com humildade que você atrai o poder de Deus para dentro de você. E com o poder de Deus, os sinais serão inevitáveis na sua vida. Amém, igreja? Ainda mais no versículo 12: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam, o que diz ali? Se apoderam dele. Desde os dias de João Batista, não é diferente, ele fala até agora. Tem algumas versões, algumas bíblias que está escrito: o reino dos céus é tomado por violência, e só os violentos, os que agem com violência, se apoderam dele. Sabe o que Jesus estava falando com isso? Olha que revelação Deus me deu. Quantas vezes eu preguei isso aqui para vocês, e eu falava assim: você quer alcançar o reino de Deus, então você tem que se esforçar muito. Mas ontem à tarde eu estava meditando nessa palavra, e o Espírito Santo falou comigo muito forte. Jesus não está dizendo que para conquistar o reino de Deus, você tem que se esforçar, até porque a salvação é de graça. É graça de Deus, amém? Jesus já pagou o preço. Eu tenho que me esforçar para permanecer na presença de Deus. Para conquistar o reino de Deus, basta uma coisa. Duas, vai. A primeira que João Batista pregou: arrependimento. Se arrepender da vida velha, se arrepender das atitudes erradas e abandoná-los. Receber Jesus como seu Senhor e Salvador, você conquistou o reino de Deus. Quando Jesus fala que o reino de Deus, desde o dia de João Batista, tem sido tomado
por esforço, por violência, ele estava falando de quem havia colocado João Batista na cadeia e depois mandou decapitá-lo. Não é diferente hoje. Aqueles que não estão sujeitos à vontade de Deus, eles querem conquistar a salvação por assalto, por violência. Você pode ver que tem pessoas hoje que ela usa da violência, da agressividade, da ignorância, até da mentira, para tentar convencer os outros que ela é de Deus. Sim ou sim? Porque virou moda ser crente. Até o Lula quer ser crente agora. Ah, meu Deus, me ajuda, Pai. Ele disse que a primeira coisa que ele vai fazer se ele for eleito é fechar a igreja no Brasil e prender aqueles que tentarem pregar a verdade. É muito sério o que está acontecendo, pessoal. Vocês não fazem ideia. Orem e faça a sua parte. Pense. O pastor estava decidido em dar o meu voto para ele de novo. Deixa eu orar por você depois. Continue vindo da igreja, não saia daqui não, porque tem gente que não vem mais. Outro dia eu falei, não vem mais na reunião, Neves. O pastor falou mal do Lula, eu gosto dele. Eu não estou aqui citando candidato, tá, pessoal? Nem A, nem B, nem C. Mas desde o tempo de João Batista, as pessoas querem tomar por assalto o reino de Deus. E se nós não tomarmos cuidado, a gente acaba se deixando levar por essa influência maligna, essa influência do diabo, pessoal, que cega as pessoas. O certo passou a ser errado, o errado passou a ser o certo, e as pessoas não têm mais vergonha de fazer o errado. Eu me lembro quando eu era mais jovem, eu ainda sou jovem, amém, gente? Amém? Tu também é, Neves? Quem fazia uma coisa errada, sabe, uma coisa que era errada, quando a gente fazia algo errado, a gente ficava, e alguém descobria, a gente ficava morrendo de vergonha, a gente ficava apavorado, não sei se vocês são dessa época, que a gente tinha vergonha na cara. Quem é dessa época? Que bom que vocês são dessa época também. Você era dessa época, André? É? Mas você tinha, não? Tinha também. Desculpa a brincadeira, tá, gente? Mas eu sei que vocês estão entendendo. E agora está descarado o negócio. Sabe, as pessoas não têm mais escrúpulos. A vida é minha. Eu faço da minha vida o que eu quero. Quem manda na minha vida sou eu. Estou curtindo, estou aproveitando. E vive um dia de cada vez. Mas a vida dela vai chegar ao fim. E quando chegar ao fim, ela não vai poder tomar por assalto o reino de Deus. Não adianta ela querer forçar a barra para acontecer, se não tiver vivido uma vida de integridade. Quem está comigo? Então Jesus ele estava explicando que desde agora do dia de João Batista, que veio pregando a verdade. Você quer ser odiado? Pregue a verdade, fale a verdade, seja firme nas suas decisões, sirva a Deus com integridade, que vai ter pessoas que vão querer, sabe? Então é normal, Jesus já avisou isso, Ele já nos alertou, que para que você possa viver nesse mundo, tem que estar sujeito, tem que estar disposto a passar pelos dias maus. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, diga glória a Deus. Ele venceu e nós vamos vencer também, porque o poder dele está com nós.
aqueles que estão se levantando contra a sua fé, contra a sua vida, contra o seu chamado, tem só uma coisa que você pode fazer por eles: não o que você quer. Só tem uma coisa que você pode fazer por eles: orar por eles. Entendeu? Tem outras coisas que eu gostaria de fazer, pastor, não adianta. Não adianta ficar explicando, dando justificativa. Aquele que é de Deus não se justifica, não fica dando explicação para todo mundo. Ele vive a fé e vai em frente. Ele não tem tempo a perder com quem não quer nada com nada. Ele não fica se embaraçando com gente atrapalhada. A Bíblia diz: desembaraçando-nos, corramos a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o pastor Mário. Amém? Amém, nada. Olhando firmemente para quem? Jesus. Para Jesus. Não se embaraça com pessoas embaraçadas, atrapalhadas. Não espere por quem não quer. Ah, mas é o meu filho, é o meu marido, é a minha esposa. Mas o reino de Deus, pessoal, não tem entrada dupla. Não tem um cartãozinho que vale 2 entradas. É entrada individual. Se a esposa não for, você vai para o céu? Ela tem que ir. Tá bom, eu sei que ela tem que ir. Não ouça agora. Se ela não for, você vai? Sim ou não? Vai? Mas se ela te puxar, fala assim: não, tu vai ficar comigo aqui. Fica só. Vai ter momentos, olhe para mim, que você vai ter que abrir mão de coisas, de pessoas, de desejos, por causa da tua salvação. Isso é o esforço necessário. Amém, igreja? É doloroso, mas necessário. Na hora que você se rende ao Senhor Jesus. Lembra daquele homem que ele tinha muitos tesouros? A Bíblia diz que ele acha um campo, e nesse campo, Mateus 13, 44, nesse campo ele encontra um tesouro. Olha só. E esse tesouro que ele encontra, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Quando ele encontrou esse tesouro, ele entendeu que esse tesouro valia mais do que tudo que ele tinha conquistado a vida toda. Então ele volta lá, pega todos os bens, todas as coisas que ele tinha, vende, vai lá e compra esse campo para ter esse tesouro. A Bíblia diz: assim é o reino dos céus. Tem coisas que nós vamos conquistando, adquirindo na nossa vida. Chega uma hora que aquilo não tem mais valor nenhum. Sim ou sim? E aí você se depara com o reino de Deus. E aí você diz assim: eu vou abrir mão de tudo isso aqui para eu ter essa dádiva, para eu ter a minha salvação. Amém, igreja? E quando Jesus voltar, eu vou subir com ele. Quem vai ficar? Ué, Jesus. Vocês estão aí então? Quando Jesus subir, eu vou subir com ele. Quem vai? Amém. Agora não levantaram a mão, né? Mas para isso eu tenho que estar atento, pessoal, o tempo todo, atento, de olho aberto, vigiando, cuidando da minha fé, sabe? Cuidando do meu coração. Ele vai, tem os enviados do vermelhinho. Estou falando de partido agora não, viu, gente? Tem os enviados do vermelhinho. Quem é o vermelhinho? É Satanás. E ele manda os enviados dele para te atormentar, para colocar dúvida no teu coração, para fazer você ter maus olhos, tirar conclusão precipitada. Quantas pessoas que você tirou conclusão precipitada, que ela não prestava, que ela era orgulhosa, aí você conheceu a pessoa, você viu: puxa, que pessoa bacana. O problema está comigo, porque todo mundo que eu vejo tem um defeito. Todo mundo que eu vejo tem um defeito. Pô, está comigo o problema. Toda empresa que eu trabalho, eu tenho um problema. Todo mundo me persegue, pastor. Vamos observar aqui dentro, nossas atitudes. Lembra quando perguntaram: Jesus,
vem cá, és tu o Messias, vamos ter que esperar outro? Ele falou, não, não vou te responder com palavras, eu vou te responder com atitudes. Vai lá e faz milagres, manifesta o poder de Deus, e aí eles têm o que falar depois. Muito melhor é você ser do que você falar que é. Porque falar, até papagaio fala. Não é verdade, meu irmão? Jesus está olhando para nós aqui e esperando, tá? A pergunta que ele faz: é você que vai salvar a sua família, ou vou ter que trazer outro? É você que vai salvar esse casamento, ou eu vou ter que trazer outro? É você que vai salvar o seu filho, ou eu vou ter que trazer outro? Então, essa pergunta ela é respondida com poder, com atitude. Deus vai se manifestar através da sua vida em nome de Jesus. Aonde quer que você chegar, o poder dele vai chegar também. Amém? Você está disposta? Olha a pergunta. Você está disposto a permanecer na presença de Deus até o fim? Se levar 10 anos, com essa fé que você tem apresentado hoje, você dura mais 10 anos na presença de Deus? Porque pode levar 10 anos, minha irmã. Pode levar 20 anos para Jesus voltar, para você partir. Pode levar 50 anos. Tá, vamos colocar 50, 30, 20, 10. Com essa fé que você tem apresentado, você dura até o fim? Antes de você responder, dá uma pensada. Porque talvez você já pensou em desistir por causa de uma bênção que você não recebeu, por causa de uma palavra que você ouviu, por causa de uma coisa que o pastor falou que você não se agradou. Com essa fé, você não pode permanecer até o fim. Se com uma palavra você já quer parar, quem está comigo? Se com uma situação adversa você já começa a chorar, se desesperar e dizer, eu não aguento mais, acabou, já era. Repito a pergunta: com essa fé que você tem hoje, você dura mais 10 anos na presença de Deus? Ou você tem que dar uma renovada nessa fé, uma avivada no teu coração e fortalecer a sua vida com Deus? Porque talvez com a fé que a gente está apresentando, a gente não dura mais uma semana. No outro domingo já não está mais aqui. É mentira ou é verdade? Quantos que a gente via cantando, quantos que a gente via louvando, quantos que a gente via abençoando as pessoas, dançando na igreja, contando testemunhos: pastor, tem um milagre todo dia, pastor, tem uma bênção, pastor, tem um milagre. E não durou muito tempo. E às vezes aquela senhora, Dona Maria, lá no cantinho dela, quietinha, ninguém nem ouve a voz dela, mas está há 50 anos servindo a Deus. Você pode dar glória por isso? Glória a Deus. Quem aqui tem mais de 30 anos servindo a Deus? Levante a mão assim. Mais de 30 anos servindo a Deus. A senhora, quanto tempo? Que a senhora está na presença de Deus? Dura mais 36, se precisar? Amém. Quem está mais de 20 anos servindo a Deus? Quantos anos, minha avó? E a senhora? Ali lá atrás, a mãe do Neveson. Quantos anos? Isso, 22 anos. Dura mais 22 anos, precisar? Até mais, amém. Essa é a avaliação que você tem que fazer da sua fé. Não é tomado por esforço, não é tomado por violência, é por perseverança. Diga glória a Deus.
aquele que perseverar até o fim, herdará a vida eterna. Não é fácil. Você acha que é fácil para mim? O senhor é pastor, é mais difícil ainda. Não é fácil, não é brincadeira, pessoal. Mas nós não podemos retroceder. Não pare. Se não der para correr, anda. Se não der para andar, se arrasta, não é, Bruninha? Mas não pare, não desista. Enquanto tiver fôlego de vida. Olha. Não está assim também não. Agora não direita mais. Enquanto tiver fôlego de vida, não pare. Muita gente já está com as palmas prontas já. Sabia? Esperando você desistir. Está com as palmas prontas já para apontar e falar assim, eu falei que você ia desistir. Eu falei que você não ia dar em nada. Não é para provar nada para ninguém. Se tiver que provar alguma coisa para alguém, é para provar para nós mesmos que nós somos capazes. Diga glória a Deus, igreja. Nós somos privilegiados. Quer saber? O pior já passou. Agora é só você continuar. Deus é contigo. Por isso você tem enfrentado lutas. E vai ser assim até o último dia. A maior vitória é você permanecer até o fim. Tá certo? Se você está passando por uma luta hoje, você está passando por um momento difícil na sua vida e você diz assim, pastor, eu não estou conseguindo sozinho. Eu já orei, pastor, eu já jejuei, só falou para a gente jejuar. Eu já me apeguei à palavra. E eu não estou conseguindo. Puxa vida, o que a gente está fazendo aqui? A gente está aqui para te ajudar. Eu recebi uma notícia ontem eu fiquei triste e feliz ao mesmo tempo. O rapaz que a gente foi para a igreja juntos, fomos membros da igreja juntos, fomos jovens do grupo de jovens juntos, ele que falou para mim que a Ellen gostava de mim, e falou para a Ellen que eu gostava dela. Ele armou o nosso casamento, né, amor? Na verdade ela gostava primeiro, né? Não? Nós fomos ungidos auxiliares de pastor, fomos ungidos pastores juntos, tudo junto, eu e ele. E teve um momento que ele saiu da obra, foi trabalhar na vida secular, e sexta-feira ele tentou suicídio. A mãe dele pegou ele agonizando. Eu mandei mensagem para ele alguns minutos antes da mãe dele achar ele. Mandei uma mensagem, falei, como é que você está? Está tudo bem com você? Eu quero falar contigo e tal. Era o Espírito Santo tocando meu coração para orar por ele. Aí ontem eu liguei para ele, estava conversando com ele. Poxa, eu falei com ele segunda-feira, terça-feira, na quarta-feira, na sexta-feira, na hora que eu estava tentando suicídio, eu estava tentando falar com ele. Ele poderia ter me falado. E eu queria dizer para você que se você tem alguma coisa, passando por alguma coisa que está te tirando as forças, deixa eu te ajudar. Deixa os pastores te ajudar. Venha orar com a gente. Venha aqui, vamos sentar eu e você e um dos pastores, vamos resolver isso aí. Não deixa isso te destruir. Não deixa. Meu casamento está acabando, pastor. Antes de você separar, vem aqui falar comigo. Vamos fazer alguma coisa. Pastor, estou pensando em ir embora da minha casa. Estou pensando em jogar tudo para o alto. Vem aqui. Me dê uma chance. Eu vivo só para isso. Se eu não puder te ajudar, se você não confiar na gente que está aqui para te ajudar, eu não quero ouvir que você desistiu sem eu poder ter feito alguma coisa. Quinta-feira a gente não faz nada aqui na igreja de reunião, de louvor, a gente só ora. A gente vai para aquele lugar ali, ó, aquela salinha do lado. A gente começa às 6:30, não tem hora para acabar. A gente tem clamado a Deus. Eu sei quem é o Deus que eu sirvo, que eu prego aqui. E eu não quero ouvir que você desistiu por causa de um problema que a gente juntos poderia resolver.
Amém? Olha aqui para mim. Não chora. Deus é contigo. Esse problema a gente vai resolver juntos. Deus é com a gente. Amém? Quantas vezes com hoje que você vem na igreja? Quantas vezes com hoje que você vem aqui? 4 vezes? A vida da senhora vai mudar aqui nesse lugar. Amém? E estas pessoas vão ver a senhora testemunhando e glorificando o nome de Jesus. Só não pare. Nos dê a chance de ajudar a senhora e sua família. Tá bom? Nos dê a chance. Não vá embora daqui sem antes me dar a oportunidade de te ajudar a resolver esse problema. Não é justo isso, honestamente. Glória a Deus.